E aí, pessoal, beleza? Fala brasileiro, fala brasileira, como é que você está? A gente está aqui hoje, mais um podcast Save Point. Eu comecei diferente, porque a gente está fazendo algo diferente hoje aqui também. Hoje a gente está trazendo conteúdo para você não está acostumado, porque a gente passou e passa a maior parte do nosso tempo falando da lição, da contexto bíblico, e agora a gente decidiu gravar um conteúdo diferente, uma coisa que a gente já fez algumas vezes, que a gente gosta muito, e eu vou explicar como é que vai ser o formato dessa brincadeira aqui. Antes de tudo, eu não tô sozinho. Dornelas, como é que você tá? Qual é a sensação? Primeira vez que você tá gravando conteúdo diferente? Fala, Save Pointers. Na verdade, é minha segunda vez. Eu gosto muito de fazer esses episódios. Gostaria que tivesse uma frequência maior, mas no tempo de Deus as coisas vão acontecendo. Tô bem, tô feliz. E assim, só para os senhores telespectadores e ouvintes se situarem, essa é uma sexta-feira à noite, quase chegando às 11 horas. E isso aqui é para vocês entenderem o quanto a gente gosta de falar da Bíblia, entendeu? Então, Perfeito. Não, e é isso. assim, já deixando, explicando aqui como é que aconteceu isso. Eu tava em casa, eu acabei de estudar a lição que eu vou. A lição amanhã, né? Recapitular a lição na igreja. E aí eu mandei mensagem assim: alguém pra bater um papo no grupo do Cris, tal qual o idoso que é. Falou: não, estou cansado. Ninguém mais respondeu. E o Dornelas falou assim: eu topo, cadê o link? Eu mandei o link, a gente tá aqui conversando. Só que aí a gente entrou, começou a conversar e a gente pensou junto: cara, vamos gravar um episódio? A gente falou: vamos gravar um episódio. E a gente tá aqui gravando episódio. Então, como é que vai ser esse episódio? A gente achou um livro em comum que os dois gostam, que os dois já estudaram, que é o livro de Eclesiastes. E a gente vai basicamente ler o primeiro capítulo e conversar sobre ele. A gente não tem pauta para esse episódio aqui. A gente, como faz, está acostumado. Então, eu não vou ficar fazendo pergunta que eu pensei antes. A gente, embora já tenha estudado esse livro e tenha conteúdo prévio e tal, a gente vai ler e é quase que um primeiras impressões, né, de maneira um pouco mais grosseira, que a gente vai falar. E, como eu falei, a gente vai falar de Eclesiastes 1. E Eclesiastes 1, na minha versão, assim, eu vou ler para você. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade. Pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Proveito tem um homem de todo o seu trabalho com a fadiga debaixo do sol. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol. Volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que nem os olhos não se fartam de ver, nem se ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. Das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a embaixo do meu trabalho aos filhos dos homens. Para nele os atentei para todas as obras que fazem debaixo. E eis que tudo era vaidade. Ele que é torto comigo. Eis que me engrandeci e repugiei a todos que andaram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem o coração é saber é isto do vento. E sabedoria. Eu acho que a gente pode entender.
livro do Eclesiastes, ou do Eclesiástico, ou livro do Pregador, como é chamado, como basicamente, de certa maneira, uma autobiografia de Salomão. Eu sei que, pelo que eu lembro aqui, o livro do Eclesiastes foi escrito quando Salomão já era bem coroinha, bem velhinho, ou seja, depois de ter provado quase todos os prazeres possíveis que a terra pode oferecer e ter percebido que esses prazeres são vazios e insatisfatórios, né? E aí a gente começa a perceber aqui ele falando que nada supre a alma. Eu acho que o primeiro capítulo vem trazendo muito isso como um todo. O livro do Eclesiastes como um todo tem essa grande abordagem, né, Dornelas? O que você acha? Cara, primeiro eu queria dizer que esse é o meu livro favorito da Bíblia. Muitas pessoas torcem assim o nariz, porque até entendo, né? Não é um livro que fala sobre glórias, né? É mais uma espécie de catarse de Salomão depois dele ter vivido tudo que ele viveu. Mas a gente tem que, assim, pensar que Salomão, pelo menos de acordo com a Bíblia, foi o homem mais sábio do mundo, né? E aí eu fico pensando, sempre quando eu começo a ler Eclesiastes, eu fico pensando, cara, se Salomão é o homem mais sábio do mundo, tem que ter alguma coisa aqui que eu preciso aprender, sabe? A gente não tem. Bom, eu fui criado ouvindo que os mais velhos sabem mais porque viveram mais, né? Tem mais sabedoria. E Salomão é o suprassumo disso, né? E eu sempre, quando eu começo a ler Eclesiastes, eu fico nessa de querer absorver alguma coisa a mais que eu ainda não absorvi. E eu queria recomendar um livro para os telespectadores aqui ver. Eclesiastes, acho que não vai focar legal, né? É, É, você, esquece. esse livro O vai estar nome na do livro thumb, pronto. é Kohelet, Qohelet, Não, por favor, eu quero a pronúncia. Kohelet, Bem demais. que significa Eclesiastes do Haroldo de Campos. Kohelet significa o que quando ele se apresenta aqui no começo da Bíblia, palavras do pregador. E aqui nessa versão, não sei se na sua versão tá pregador também, né? Mas assim, quando ele fala de si mesmo, ele se chama Kohelet no original e significa sabedoria, na verdade. Então, aqui é como se ele estivesse dizendo que não é Salomão que está falando, é a própria sabedoria que está falando no texto, sabe? O Dornelas, E é é legal, interessante. assim, a gente ter a sabedoria quase que como o eu lírico do livro, e ainda assim, esse livro, ele é uma coleção, né, a gente tem poesia, a gente tem narrativa, a gente tem provérbio, a gente tem notas reflexivas, a gente pode dizer assim. Então parece que assim, quase que a sabedoria tá virando pra gente falando, olha só, eu vou apresentar pra você de todas as maneiras possíveis. Você não entende por poesia? Cara, tem narrativa, tem quase que um recado pra você. E aí a gente é, e o tema mais comum que é apresentado no livro, basicamente, é a falta de sentido das coisas. E aí ele já começa com esse capítulo mega pesado, mega triste, que ele fala assim, cara, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa, não sei o que e tal. E aí, só um interessante, isso me marcou muito. A palavra vaidade tem a tradução como um ventinho, um vapor. Ou seja, uma coisa que é muito efêmera. Então ele vira e fala, cara, tudo passa muito rápido. Acho que, se eu não me engano, é um vento que a gente faz com o nariz quando a gente dá um. Sabe aquele riso que você achou o mínimo de graça para sair um ventinho quente do nariz? É basicamente essa a tradução. Mas aí, assim, a gente deu. O contexto é forte. A gente comentou um pouco Uhum. aqui sobre o livro de Eclesiastes como um todo. Mas a gente está aqui para falar do capítulo 1, que a gente já começou falando que é, tudo é vaidade. E tem
Algumas Bíblias têm o subtítulo, né? Assim, durante o capítulo. Cara, e tem um aqui no meu que fala assim, ó, a eterna mesmice. Bem dramático, né, cara? Então, eu acho que isso é o tom. Aí, novamente, normalmente quando a gente fala da Bíblia, ou na verdade, né, de grandes textos que são cuidadosamente escritos, a forma do texto aponta para o conteúdo pro conteúdo do texto. A forma de escrita do Eclesiastes é uma forma pesada, triste. Até a maneira como eu li aqui, eu acabei lendo um pouco mais pesaroso, mais triste. E, e você consegue perceber isso, Dornelos, nesse primeiro capítulo, de alguma maneira? Cara, eu acho que, pô, quando ele já entra dizendo que vaidades de vaidades, tudo é vaidade, né? Ele é quase como se fosse um pleonasmo, né? Tipo, ele acho que parecia que ele só queria escrever vaidade e foi continuando, né, o texto. E aqui no meu título está escrito não tem sentido, né? Assim, se a gente fosse avaliar o livro como um todo, eu entendo que isso seria como se fosse o clickbait daquela época, sabe? Porque, na verdade, o que o Salomão está fazendo aqui é construindo um pensamento, né? Mas para ele te fisgar, ele te fisga pela, vamos dizer assim, depressão, né? Tipo assim, cara, nada tem sentido, é quase um niilismo, né? Nada tem sentido, tudo que você fizer aqui depois que você morrer vai continuar e você não vai aproveitar nada, e é melhor você não fazer nada, sabe? Mas se a gente for avançando no texto, a gente consegue entender mais coisas. Mas a gente vai ficar só aqui no capítulo 1, e eu concordo com você, realmente é uma coisa pesada, só que se a gente parar para pensar, faz sentido o que ele está dizendo, mano. Cara, sim. Só que assim, novamente, tentando trazer mais um contexto aqui, cara, a gente não tá falando de um cara liso, um cara quebrado, falando que tudo é vaidade. A gente tava aqui de um cara que provavelmente estava em um trono, se não me engano era de marfim, com ouro, com milhares de servos e servas servindo o que ele quisesse, quando ele quisesse, cara que tinha toda a erudição, o cara que tinha todo o conhecimento, o cara que tinha todo o prazer que ele queria. Esse cara virou e falou: cara, Cara, sabe o que eu tava pensando aqui? Salomão, ele tinha para assim, o maior peso do mundo nas costas, porque ele teria que substituir Davi, né? E Davi foi o maior rei de Israel. Israel teve, né? Então, quando você pensa que, pelo menos a oração que tem registrada de Salomão, ele pede sabedoria, já é uma coisa diferente se você olhar todos os reis que passaram, né? No livro de Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, Crônicas, se eu não me engano. E aí, Deus gostou tanto desse pedido que ele não só deu sabedoria, mas também todo ouro, toda prata, né? Um monte de coisa que agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas assim, ele até antes de se tornar o Salomão que a gente está vendo agora, ele já tinha um, um pensamento assim, um caminho certo, vamos dizer, né? E só que aí agora ele já usufruiu de tudo e ele vai dizer que ele usufruiu justamente para poder entender o sentido das coisas, né? E aí a gente começa a ver na introdução do capítulo que a pessoa que conseguiu usufruir de todos os prazeres do mundo, que nada lhe foi negado, ele diz pra gente assim, cara, não vale a pena, é tudo vaidade. Sabe o que isso me lembra, cara? Aquelas pessoas ricas que chegam pra gente e falam, cara, mas dinheiro não é solução de nada não. Aí, pô, fácil falar, tu tem, né?
Né? E talvez esse seja o sentimento de quem leia o texto pela primeira vez. Tipo, agora que você já usufruiu de tudo, é fácil falar. Deixa eu usufruir também para ver se eu chego à mesma conclusão. Mas aí, ô Dornella, esse é o ponto. A gente precisa então usufruir para confirmar que tudo é vaidade? Cara, Olha que eu usei o verbo precisa. Precisa usufruir de tudo, então? não, obviamente que não. E assim, a gente, como cristãos, a gente usa a Bíblia para ver os erros e os acertos e seguir num caminho melhor, né? Tem aquela frase na Bíblia que diz que o sábio, e eu acho que está em Eclesiastes, aprende com o erro dos outros. O tolo aprende com o seu próprio erro, né? Então, acho que Salomão mesmo te responde, né? Cara, ó, eu estive por aqui, não passa porque não vale a pena. E é legal a gente trazendo isso, né? Beleza. Sabe, aprende com o erro dos outros. Então a gente tem em tese aqui um erro de Salomão. Ele falou que tudo é vaidade. Então ele percebeu que ele errou em alguma coisa. E aí, se a gente Exatamente. parar pra tentar pensar qual que foi o erro de Salomão, eu fico pensando assim, tá, beleza, o cara que usufruiu de tudo, experimentou tudo que podia e até que não podia, virou e falou que nada é bom, que tudo é vaidade, que tudo é sopro. E aí eu fiquei pensando, cara, beleza, qual que foi o problema então? Porque com certeza nesse bolo aí, ele fez coisas que não são erradas. No sentido assim, cara, tá Sim, tudo bem você usufruir de alguma coisa que é correta e que dá prazer, sabe? Sei lá. Uma comida gostosa que seja, moderadamente, com certeza ele fez isso também. Só que isso ele também, porque assim, quando ele fala tudo é vaidade, a expressão também tem como ser traduzida como a soma de tudo. Ou seja, tipo, tudo que eu vivi é vaidade. Não é só uma. Não é só quando eu extrapolei aqui ou só quando eu perdi a linha aqui. Não. A soma total é a vaidade. E aí eu fiquei pensando, cara, então talvez a vaidade é qualquer coisa que a gente tente buscar no lugar de Deus, exatamente. né? Exatamente. E eu acho que ele tentou colocar todos os prazeres do mundo no lugar de Deus, né? Sempre, assim, sempre nessa corrida desesperada. Tipo assim, fiz isso, não funcionou, então talvez aquilo funcione, né? E ele tentou, e assim, engraçado que Deus deu tempo para ele tentar e ver, né? Interessante isso, porque ele era rei, mas Deus deu esse tempo de misericórdia, né, para Salomão, para poder se endireitar no final. Mas é exatamente isso, cara. Ele até fala aqui no texto que falei eu com meu coração dizendo: Eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Então ele se viu super importante, o homem mais importante do mundo, o mais sábio. Ele se engrandeceu, né? Ele acabou achando que a glória era dele, não era de Deus. E uma vez que você acha que a glória é sua, você acha que você tem que se. Pô, eu não queria falar a palavra que veio à minha cabeça, mas foi essa que veio. Você tem que se mimar, sabe? Tipo, eu mereço tal coisa, então eu vou fazer. Mas nunca é sobre você. Sempre vai ser sobre Deus. E até é legal esse ponto, assim, nunca é sobre você. Porque assim, ele começa falando assim, cara, de que vale o trabalho do homem? Por que a gente trabalha tanto? Por que você se esforça tanto? Só que aí depois ele tira um pouco o foco do homem e leva pra natureza, né? Ele fala assim, cara, ele tira da pessoa e fala de geração. Pô, geração vai, geração vem, o sol nasce, o sol se põe, o rio vai, não sei o quê. Então, ele aumenta, tipo, o escopo da parada, sabe? Tipo, cara, eu não tô falando só da minha tudo. A gente começou a perceber aqui, caraca, ele falou que no final não adianta nada que a gente busque no lugar de Deus. Ele aumenta o escopo de geração.
E aí parece que ele tá falando assim, cara, nada faz sentido, nada. Só que a gente tá falando isso aqui já com o livro todo na cabeça. Eu acho que se a gente fizesse o corte aqui do capítulo 1, a gente ia acabar o episódio falando, cara, gente, realmente é ruim. E esse é o episódio. Valeu, gente. Isso, exatamente. É, Então, assim, trazendo a. Ele começou a construir uma lógica onde ele tá falando, cara, eu não olhei só pra minha vida, eu olhei pro mundo, novamente. Eu na Terra. O homem mais sábio que fala assim: o vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna ao seu. Parece que nada acontece. parece que ele tinha também um certo enfado da rotina, né, cara? Ele fala, vem sol, vai sol, tipo, nada muda. Eu não sei, às vezes me parece também que ele tinha um quadro depressivo, talvez, né? Ah, é. Não sei se é anacrônico afirmar, mas com certeza alguma questão tinha. É, e essa parte de que ele não consegue ver contentamento, né? Acho que essa é a palavra. Ele não consegue se contentar com as coisas do jeito que elas são. Parece que precisa de alguma coisa a mais, né? E eu acho que isso também é uma lição, cara, pra gente, Eu acho que porque talvez seja uma lição da gente. Foi mal que eu pensei nisso aqui agora, senão eu ia beleza, esquecer. beleza. O cara que já experimentou de tudo fala, cara, não. Sim, Sabe, será que não é um alerta pra intemperança? exatamente, cara. Pô, tem um pessoal que é viciado em dopamina, né, cara? Então, elas precisam sempre estar em busca de uma coisa que vá aumentar isso. A dopamina são reação química do nosso cérebro que deixa a gente feliz, né? E eu estava vendo um post que o Cris postou pra gente no grupo do Save Point, e aí eu não me lembro exatamente como era a pergunta, mas era basicamente assim, a pessoa falando, cara, eu sou uma pessoa de sonhos muito grandes, mas não tenho condição assim para manter ou para conseguir chegar lá, alguma coisa assim. E aí a pessoa respondeu que talvez o que você sonha como algo grande deva ser repensado, né? Porque talvez o seu sonho grande é ter um carro tipo, super moderno, zero, ou fazer viagens, né, por todo o mundo. Talvez você não consiga, sabe? Você consegue lidar com isso? É, e quando você pensa muito nisso, você, assim, tudo, claro que é bom viajar, claro que é bom ter essas coisas, mas no final, essas coisas são de fato necessárias para a nossa vida, necessárias para o cumprimento da nossa missão como cristãos. É isso que eu ia falar, Dornel. Cara, você aguenta talvez o seu lado. E isso é mó doideira, porque assim, se o nosso sonho for o sonho estiver alinhado com ele, o nosso sonho vai ser realizado, ponto. Não tem outra opção. A gente vive uma vida onde a gente coloca um monte de. Não é o que Deus quer que a gente faça. Pai, eu quero ter um carro X, eu quero viajar pra lugar. É, obviamente, Deus é justo. Então, provavelmente, ter uma vida minimamente ok, e os seus bens, você vai poder fazer isso porque Deus é justo. Olha, você cenário comum. Poxa, trabalhou, foi bem sucedido. É casa que só que aí
a gente chega no final e percebe que isso não satisfaz a gente. No final, a gente ainda fica. É o famoso de ter e o tédio de possuir. Exatamente, eu ia Então falar isso a gente agora. chega, meu Deus, eu preciso comprar novo, comprar novo. Só que aí, quando a gente vai pro outro lado da moeda, que é, cara, quando os seus sonhos são os sonhos de Deus, ou seja, quando você quer que a promessa seja cumprida na sua vida. E basicamente essa promessa é, cara, você tá aqui pra ser pra enxergar Cristo no próximo, ser Cristo pro seu, viver o reino aqui agora além. Cara, você é completamente preenchido porque você tira os seus anseios pessoais e deixa Jesus mostrar o que é bom. É, mas eu acho que é um caminho difícil da gente Ah, conseguir chegar até lá. novamente, É, Salomão, que era a pessoa mais sábia que é a pessoa mais sábia que já viveu na Terra, não conseguiu trilhar esse caminho, né? é. Eu só queria reforçar o ponto também, que eu acho que eu não consegui reforçar na hora, de que exatamente isso que você falou, Thales. Todos esses desejos que a gente tem aqui na Terra, depois que a gente consegue cumpri-los, a gente vai querer mais. Pode até demorar um pouco, mas a gente vai querer mais. E é por isso que é vaidade. Porque a gente só está acumulando coisas. Acumuladores, sabe? Tem um programa, né, da Discovery Home and Health que mostra os acumuladores. As pessoas não conseguem jogar fora tipo, coisas básicas, sabe? Tipo, sei lá, pensa numa coisa que você joga fora aí, a pessoa não joga. Só que esse é o lado feio, né? Tem um acumulador de coisas legais. E aí, pô, sei lá, acumulador de celular, acumulador Tempo no de carro. Instagram, De quê? tempo no Instagram. Exatamente. Tempo no Instagram. São coisas que são bem vistas, né? Mas que no final também não tá te agregando em nada. E é por isso que é vaidade. Porque se não te agrega em nada, então não serve de nada. E acaba rápido também. Então, novamente, o tudo é vaidade, ou seja, quando ele diz que tudo é vaidade rápido, esses prazeres também passam rápido. E aí a gente tem até a analogia aqui do TikTok, né? Que são vídeos curtos. É literalmente uma vaidade, tipo, de ser um sopro. Cara, você olhou, desviou a vista, o TikTok já acabou. Então, Sim, novamente, a gente não tá aqui crucificando rede social e eu entendo que acredito que a rede social, se bem utilizada, é muito eficaz para N coisas, inclusive para pregação do evangelho. É mais, assim como toda ferramenta, pode ser usada de maneira boa ou de maneira ruim. Então, ela pode se tornar essa vaidade que Salomão fala aqui, que é vaidade. Então, novamente, se você buscar essas coisas no lugar de Deus, vão se tornar vaidade, não importa o que seja, até a coisa que pareça mais legal, sabe? Pode ser, muitas vezes, sua família, vaidade. Se isso for buscado no lugar de Deus, se torna vaidade. é verdade. E, cara, para mim, nesse capítulo, o verso que mais ressoa comigo, que eu, para mim é tipo uma verdade absoluta, é o último. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Cara, quanto mais a gente aprende assim sobre as coisas, sobre o mundo, né, mais a gente sofre, né? Quanto mais a gente sabe da condição, né, do mundo, por exemplo, agora aconteceu aquela queimada lá em Califórnia, se eu não me engano. Cara, que tristeza, mano. Quantas pessoas perderam suas casas, perderam suas vidas, né? E isso eu tô falando de um conhecimento assim, né? Mas eu acho também que, de certa forma, o conhecimento tem esse lado negativo, mas também tem o lado de que o conhecimento liberta, né? Então, por mais que você possa sofrer, você agora está liberto daquilo que te escravizava e você nem sabia, né? Isso também é um lado muito bom.
Eu acho que, né, do que a gente tá falando aqui, o conhecimento também pode ser isso que você busca no lugar de Deus. E se o conhecimento é o que você busca no lugar de Deus, nesse conhecimento é muito enfado. Só que aí, pelo outro lado, a partir do momento que você conhece a Cristo, tudo muda. A gente tem o conhecimento aqui, né? O conhecimento da verdade, ou seja, o conhecimento da coisa certa vai fazer a sua vida nova. Então, a partir do momento que você conhece, ou seja, que você entende quem é Cristo e o que ele fez por você, aí não tem enfado nenhum. Pelo contrário, sua vida muda. E apesar do enfado, você continua firme nessa promessa que ele te salvou e que um dia ele vai vir pra É isso aí. boa. Acho que conseguimos falar do capítulo todo, né? Assim, primeiras impressões, quase que um unboxing de Eclesiastes aqui que a gente fez. Eu queria mandar um abraço muito especial nesse episódio aqui pra Amanda. Amanda, em 2020, eu e ela, a gente se reaproximou e a gente estudou Eclesiastes junto. Eu tava morando em São Paulo, ela morando no Rio. Amanda, hoje, sem dúvida, uma das minhas melhores amigas. E a gente estudou Eclesiastes juntos, foi bem legal e foi um dos momentos ali onde eu vi, caraca, Eclesiastes é complicado, mas é legal. Eu queria mandar um abraço pra Amanda e pro Lucas, que é o marido da Amanda. Amo muito vocês dois, estou com muita saudade porque hoje eles moram em Recife. Legal, cara. Eu quero mandar um abraço para Casa Publicadora, porque eu lembro que a primeira vez que eu li a história de Eclesiastes, Salomão, foi na escola sabatina dos primários. As primários é antes de juvenis, né? Acho que é. É isso aí. Então, eu lembro até hoje da capa, da ilustração, e desde ali me chocou muito a história de Salomão porque ele pediu sabedoria e Deus se agradou do pedido, sabe? Isso eu não me lembro agora se isso já aconteceu em outros lugares, mas me marcou muito. Então, um abraço aí, Casa Publicadora. E também queria mandar um abraço para o Barra Jovem, que nos apoia, né? Chamou a gente. Muito obrigado. E é isso. Casa publicadora essa que pode mandar recebidos, viu? É Ó, verdade. casa publicadora, quer que a gente faça conteúdo sobre algum livro específico? Manda o livro pra gente. A gente vai falar do livro. E vamos falar muito bem. Vamos fazer uma explicação detalhada. E você que tá ouvindo a gente, esse episódio aqui, o intuito não é seguir necessariamente falando, fazer uma série sobre Eclesiastes, não. A ideia desse episódio é a gente bater papo sobre qualquer coisa. Então, tem algum capítulo do livro da Bíblia que você gosta? Algum livro que você gosta? Algum tema? Comenta e, pô, grava sobre tal coisa que a gente vai tentar fazer nessa vibe aqui, de sentar e bater papo sobre. Show. Boa? Comentem Mas, se gostaram também desse episódio, né? mas só comenta se gostou. Se não gostou, não precisa Só se comentar. gostou. Se não gostou, pode até Isso. mandar uma mensagem no privado pra gente, mas não comenta não, que vai ficar feio. E dá like se você gostou e não gostou também. Perfeito. É isso. O seu like pode ser um ato de rebeldia. Não gostou? Então toma esse like. É isso aí. Pronto. Queridos, muito obrigado e até a próxima. Tchau.